que houve foi que ele acabou vencendo a eleição, ele não cumpriu, vamos dizer assim, um acordo que existia, em que, até para que... E, na verdade, eu faço questão de dizer isso hoje, aqui em público, e é uma promessa minha, que se eleito eu só vou ficar lá 3 anos, e uma nova pessoa do nosso grupo é que será o próximo presidente do Flamengo, porque senão as pessoas, quando elas têm essa possibilidade de se reelegerem, elas acabam trabalhando para elas e não para o clube. Eu fiz questão de trazer essa entrevista do Rodolfo Landim quando ainda era candidato à presidência do Flamengo no programa do Benja, na antiga Fox, né? Que fazia parte do atual grupo Disney. Inclusive, vou deixar os créditos aqui, como direitos autorais, na descrição desse vídeo, o link do grupo Disney, tá bom? Eu fiz questão de trazer essa entrevista porque o presidente atual do Flamengo, e na época candidato à presidência, se contradiz. Ele dizia que e criticava o Bandeira de Melo porque ele não tinha cumprido uma promessa, que era de ficar apenas 3 anos e depois deixar uma outra pessoa assumir. E ele, o Rodolfo Landim, ficou 3 anos, já se candidatou novamente à reeleição, foi reeleito a presidente do Flamengo e agora está tentando ainda agregar mais 1 ano na presidência do clube. Ou seja, contradição. Esse mesmo presidente que sempre criticou o Bandeira de Melo, dizendo que ele fazia parte da construção, da reestruturação do Flamengo. É esse mesmo Rodolfo Landim que sempre criticou o Bandeira de Melo. Enfim, galera, você vai ver esse vídeo agora, essa entrevista do Rodolfo Landim. Não sei se você já viu, se você não viu ainda, que você veja agora. Uma entrevista bacana para a gente entender o porquê da nossa atual situação, o porquê dessa crise toda, quem é que está no comando do nosso clube, você vai entender a contradição. Mas antes eu peço a você, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo e ativa aí o sininho da notificação. Vamos lá, eu vou colocar você para assistir, tá? Fica aí até o final, depois você comenta no vídeo, deixa aí o teu parecer, o que você achou dessa entrevista. Se você ainda não viu, veja agora. Se você já viu, preste atenção nas palavras, porque ele se contradiz agora o tempo todo em relação à entrevista que ele deu antes de assumir o clube. Vamos lá, vamos assistir. Agora, olhando de fora, né, porque eu não vivo o dia a dia, bastidor do clube, mas é o que a gente vê. Administrativamente, o Flamengo foi bem gerido nesses 6 anos, que tinha uma dívida, falavam na época, até os caras pegaram, os caras guardam tudo, não? A gente fala as coisas, os caras guardam tudo, né? Uhum. Uma vez eu falei, o Flamengo não vai pagar essa dívida nunca, é impossível pagar, acho que era 700 milhões, mas não vai pagar nunca. Pagou, tá pagando, enfim. Quando o Bandeira de Melo entrou, pegou o Flamengo destroçado, é exagero ou não? Então vamos lá, Benja, vamos tentar contar essa história como ela ocorreu. Né? E é só minha última frase. O próximo presidente, seja você ou seja o Lomba, pega um Flamengo forte, saudável ou não? Bem mais saudável, sem dúvida nenhuma. Mas vamos contar, deixa eu aproveitar aqui para eu poder contar um pouco da história. Vamos falar em grandes números, já que você estava falando nos grandes números. Por que as pessoas diziam que o Flamengo era um time que estava destroçado? Tinha uma dívida dessa ordem que você está falando aí, e tinha uma receita anual de algo como o último ano antes de 2012, e na verdade é bom que se diga que naquela época eu entrei para ser o vice-presidente de orçamento e planejamento com do Flamengo. Com o Bandeira de Melo? Na verdade o Bandeira de Melo, vamos contar a história aqui, quer dizer, a chapa da qual o Bandeira de Melo fez parte, que é a chapa azul que a gente que ganhou, tinha como candidato a presidente o Valim Vasconcelos, e tinha como candidato a vice-presidente eu. E, na verdade, essa chapa precisava ser aprovada estatutariamente no Conselho de Administração,
E, na verdade, a nossa candidatura de nós dois não foi aprovada no Conselho de Administração por interpretações de artigos específicos do Estatuto do Clube. Mas, então, na última hora que o Eduardo foi escolhido, ele nem fazia parte do grupo original que montou a chapa, ele foi escolhido e foi colocado ali pura e simplesmente porque ele tinha as certidões preparadas para poder ser o presidente. Fizemos um acordo com ele que nós iríamos gerir o clube, né? O grupo ia gerir o clube, quer dizer, não interessava a figura do presidente, todos nós estávamos ali abnegadamente dispostos a ajudar o Flamengo, e juntamos pessoas que tinham relações na sociedade, com empresários, com tudo, para poder começar essa discussão. Eu, particularmente, em 2013, veja, me envolvi diretamente na renegociação das dívidas do Flamengo. Então, assim, eu duvido que o Eduardo consiga, vamos dizer assim, falar 10% daquilo que foi o trabalho que nós fizemos nesse processo de renegociação, por exemplo, dessas dívidas, da redução do custo de capital que o Flamengo tinha. Sempre querendo menosprezar o trabalho do Bandeira de Melo, né? Sempre querendo. A gente já viu uma entrevista aí já tendenciosa, né? Vamos lá. O Flamengo trabalhou para tentar segurar as suas despesas, mas principalmente aumentar as receitas. É importante também falar que a gente conseguiu aumentar as receitas com uma série de ações que a gente teve na área de marketing e tudo isso, com sócio-torcedor, que tudo isso, feitas, por exemplo, pela área de marketing, que era coordenada pelo BAP, onde trabalhava depois quem foi o Fred Luz, que nós colocamos lá dentro do Flamengo, e que ficou trabalhando no aumento das receitas do Flamengo. Então, o trabalho que nós fizemos foi de tentar segurar as despesas, aumentar as receitas, e eu que ficava controlando ali, no dia a dia, o orçamento do Flamengo, o planejamento e com mais a toda a equipe, notadamente o vice-presidente financeiro ao meu lado, para poder segurar isso aí. Então, essa grande reestruturação financeira que houve dentro do Flamengo, cantada em prosa e verso, que foi, vamos dizer assim, absorvida na figura do Eduardo, porque para o público em geral a cara dele é que aparecia, tá certo? Na verdade foi feita por pessoas que ele jamais teve a hombridade de citar o nome. E foram as pessoas que fizeram isso. Quando houve a segunda eleição e ainda passava, vamos dizer assim, a percepção para as pessoas em geral que isso tinha sido um trabalho com a imagem dele, né, no Flamengo, o que houve foi que ele acabou vencendo a eleição, ele não cumpriu, vamos dizer assim, um acordo que existia, em que... E você cumpriu o acordo que existia? Você que bateu na tecla que era importante um candidato ficar 3 anos no clube depois da vez para outro, até para renovar, para ver sempre os interesses do clube e não os interesses pessoais. Você cumpriu isso? Teu primeiro mandato foi de 2019, 20 e 21. A gente já está em 23, já está no segundo mandato e querendo estender mais um ano a tua equipe que atua por trás. Olha a contradição. Menosprezando o trabalho do Bandeira, que foi um trabalho belíssimo, tentando exaltar o teu trabalho. Você já pegou um time um clube reestruturado, já podendo fazer contratações, o que o Bandeira não teve condições de fazer isso lá atrás. A verdade é essa. Até para que... E, na verdade, eu faço questão de dizer isso hoje, aqui em público, e é uma promessa minha, que vai falar. Que se eleito eu só vou ficar lá 3 anos, e uma nova pessoa Olha isso. Do nosso grupo que será o próximo presidente do Flamengo. Ele cumpriu essa promessa? Ele cumpriu essa promessa de ficar lá 3 anos só? Depois uma outra pessoa ia assumir? Já está no segundo mandato. Segundo. Porque senão as pessoas, quando elas têm essa possibilidade de se reelegerem, elas acabam trabalhando para elas e não para o clube. É o que você está fazendo agora. Então, o que interessa é o clube. O que interessa é você ter um grupo de pessoas. Não é a sua visão, interesse do clube. Porque se fosse interesse do clube, você trazia os melhores. Você teve a possibilidade de trazer o JJ para cá e vem relutando por causa do seu ego, porque você não quer mais. Não só em relação ao JJ, não.
A relação que a torcida do Flamengo vem pedindo e protestando. Alinhado, trabalhando para o bem do Flamengo. É isso, e esse era o princípio que nós tínhamos naquela época. Mas ali eu acho que o Eduardo acabou sendo mordido pela mosca azul, literalmente azul, porque eles falavam lá da cor azul tanto. Olha só. E ele quis ser candidato de novo, existia essa percepção, ele acabou sendo eleito. Mas graças a Deus ele deixou uma pessoa super competente para continuar a cuidar, vamos dizer, da área financeira do clube, que era o Cláudio Prakovnik, que quando soube da minha candidatura e da volta... Mas deixar pessoas competentes para determinada função é mérito do presidente, o Landim. É mérito do Bandeira de Melo. Até porque é cada um na sua área, cada um no seu quadrado. A função dele é colocar uma pessoa competente na questão, para que cuide da questão financeira. E foi o que ele fez. É mérito dele, seu Rodolfo Landim. Então não menospreza o trabalho do cara. Desse grupo todo que tinha feito essa reestruturação, há cerca de 2 meses atrás, pediu demissão, entregou o cargo à Bandeira e veio nos apoiar, porque ele sabe que quem começou esse processo todo de reestruturação do Flamengo fomos nós. Então, assim, é um pouco essa história toda aí do que a gente tem. Hoje, o Flamengo, você falou, se vai pegar melhor, certamente vai pegar melhor. A receita do Flamengo foi aumentando. Hoje, o Flamengo tinha no orçamento algo como 510 milhões de reais de receita. Tivemos uma entrada de caixa esse ano prevista que superou para 600 milhões, porque teve um ingresso aí de umas receitas não recorrentes dentro do clube, fruto da antecipação da saída do Vinícius Júnior, infelizmente, que botou talvez mais uns 60 milhões no clube. Teve um pagamento do brocador que a gente tinha vendido para o exterior e que os recursos voltaram. Teve ainda a venda de mais 2 jogadores que não estavam no orçamento, o Jonas, o Mancoejo. Ou seja, o Flamengo está com uma receita, esse ano vai ter uma receita de 600 milhões. E pasme, 90 milhões a mais do que tinha sido aprovado no Conselho de Administração. E o clube, eu como conselheiro do clube, vi lá a atual administração pedir mais recursos. Eles conseguiram gastar todos os recursos que eram já um tremendo do orçamento, estouraram esse orçamento e ainda estão estourando esse orçamento. Então, quando você me diz assim, tá maravilhoso, eu diria o seguinte, mesmo com uma receita não recorrente de mais 90 milhões, que é um recurso enorme, o clube acabou gastando mais do que 600 milhões, o que mostra que certos investimentos que a gente fez, notadamente no futebol e na qualidade de jogadores que a gente, nos jogadores que a gente tem, foi excessivo, foi muito excessivo. Essa entrevista foi lá em 2018, se eu não me engano, tá, galera? Eu fiz questão de trazer para vocês aqui, porque hoje o Flamengo vive uma crise interna, né? Uma sucessão de erros em cima de erros da nossa presidência, dos nossos dirigentes. E esse camarada aí, que deu essa entrevista aí pro Benja, criticando a gestão Bandeira de Melo, criticando exaustivamente, né? Não poupou palavras para criticar o Bandeira de Melo. Essa entrevista, ela tem por completa, eu vou colocar aqui no link, na descrição desse vídeo. Se você quiser, você pode assistir ela completa. Mas eu fiz questão de trazer essa antiga entrevista para que a gente venha abrir os olhos, galera. Você que faz parte da Nação Rubro-Negra, abre os olhos. Nós temos um clube reestruturado hoje, mas essa reestruturação veio lá de trás. E o nome do camarada que começou essa reestruturação se chama Eduardo Bandeira de Melo. O Rodolfo Landim pegou um clube já estruturado. Em 2019, quando ele assumiu, o Flamengo já podia contratar jogadores de qualidade. E foi o que ele fez, somente isso. Mas a entrevista você vê o quanto é contraditória, né? Hoje ele faz tudo diferente. Essa aqui é a situação, galera. Tá? Espero que você tenha gostado. Peço a você, deixe o seu like. Tá? É muito importante para o nosso canal. Tá? Ativa o sininho de notificação, compartilha o nosso link. E se você não se inscreva no canal
dá essa moral pra gente. Nação, por enquanto é só. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Mengão, hein? Abraço.